Vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema da nossa meditação de hoje é pelos frutos se conhece a árvore. O texto que vai nos embasar é Mateus 7, de 15 a 20, que diz o seguinte: Guardai-vos dos falsos profetas. Ele vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Este texto do Evangelho nos traz um critério para o discernimento: estar atento ao fruto. Toda ação cujo fruto for caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança, provém do Espírito de Deus, conforme Gálatas 5, 22 a 23. Na exortação apostólica Gaudete et Exultate, que em português alegrai-vos e exultai, sobre a chamada à santidade no mundo atual, Papa Francisco, nos parágrafos 166 a 173, fala do discernimento. Como é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do espírito do mundo e do espírito maligno? A única forma é o discernimento. E para discernir, não basta ter uma boa capacidade de raciocinar e conhecer as coisas. O discernimento é também um dom que é preciso pedir. Se o pedirmos com confiança ao Espírito Santo e nos esforçarmos por cultivá-lo com a oração, a reflexão, a leitura e o bom conselho, poderemos certamente crescer nesta capacidade espiritual. Ou seja, o discernimento precisa ser cultivado. Hoje em dia, tornou-se particularmente necessária a capacidade de discernimento, porque a vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração, sendo-nos apresentados pelo mundo como se fossem todas válidas e boas. Todos nós, mas especialmente os jovens, estão sujeitos a um zapping constante. É possível navegar simultaneamente em 2 ou 3 sites ou canais e interagir ao mesmo tempo em diferentes cenários virtuais. E sem a sabedoria do discernimento, nós podemos facilmente transformar-nos em marionetes, à mercê das tendências da ocasião. E isto revela-se particularmente importante quando aparece uma novidade na própria vida. Ser então necessário discernir se o vinho novo que vem de Deus ou uma novidade enganadora do espírito do mundo ou do espírito maligno. Nem toda novidade é boa, nem toda proposta de mudança é boa. Podemos lembrar aqui as falsas doutrinas, as falsas interpretações da palavra de Deus, muito comum hoje em dia, mas que Paulo já alertava em 2 Coríntios 11, de 12 a 16. Paulo diz: Mas o que faço, continuarei a fazer para cortar pela raiz todo pretexto àqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem e se afirmarem iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar.
Pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Precisamos tomar muito cuidado com aqueles que invocam o nome de Deus por questões de interesse pessoal e até mesmo político. O que provoca conflito, divisão e explora não pode ser de Deus. E a palavra de Deus não pode ser utilizada para hostilizar, acusar ou condenar. Há pouco falamos das forças que nos induzem a mudanças, nem sempre salutares. Noutras ocasiões, sucede o contrário, porque as forças do mal induzem-nos a não mudar, a deixar as coisas como estão, a optar pelo imobilismo e a rigidez, e assim impedimos que atue o sopro do Espírito Santo. Somos livres com a liberdade de Jesus, mas ele chama-nos a examinar o que há dentro de nós, nossos desejos, angústias, temores, expectativas, e o que acontece fora de nós, os sinais do tempo. Para reconhecer os caminhos da liberdade plena, examinai tudo e guardai o que é bom, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21. Então, o discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando temos de resolver problemas graves ou quando se deve tomar uma decisão crucial. Mas ele é um instrumento de luta para seguir melhor o Senhor. É-nos sempre útil para sermos capazes de reconhecer os tempos de Deus e a sua graça, para não desperdiçarmos as inspirações do Senhor, para não ignorarmos o seu convite a crescer. Frequentemente, isto decide-se nas coisas pequenas, no que parece irrelevante, porque a magnanimidade mostra-se nas coisas simples e diárias, ou seja, a grandiosidade de espírito, nobreza de caráter e generosidade mostra-se nas coisas simples do dia a dia. Trata-se de concentrar-se no pequeno, nos compromissos de hoje. Por isso, diz o Papa Francisco, peço a todos os cristãos que não deixem de fazer a cada dia, em diálogo com o Senhor que nos ama, um sincero exame de consciência. Ao mesmo tempo, o discernimento leva-nos a reconhecer os meios concretos que o Senhor predispõe no seu misterioso plano de amor para não ficarmos apenas pelas boas intenções. Ou seja, ele nos dá condições para agir e nós precisamos discernir isso. Agora, é verdade que o discernimento espiritual não exclui as contribuições de sabedorias humanas, existenciais, psicológicas, sociológicas ou morais, mas transcende-as, ou seja, vai além delas. Não bastam sequer as normas sábias da Igreja. Lembremos-nos sempre de que o discernimento é uma graça. Embora inclua a razão e a prudência, supera-as, porque trata-se de entrever o mistério daquele projeto único e irrepetível que Deus tem para cada um e que se realiza no meio dos mais variados contextos e limites. Ou seja, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem uma missão, e é preciso discernir. Não está em jogo apenas um bem-estar temporal, ou aqui ou agora, nem a satisfação de realizar algo de útil, nem mesmo o desejo de ter a consciência tranquila. Está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai, que me conhece e ama. Aquele sentido verdadeiro para o qual eu posso orientar a minha existência e que ninguém conhece melhor do que ele. Em suma, o discernimento leva à
própria fonte da vida que não morre, isto é, conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro e a quem ele enviou, Jesus Cristo, conforme João 17:3. Não requer capacidades especiais, nem está reservado aos mais inteligentes e instruídos. O Pai compraz-se em manifestar-se aos humildes, como podemos ver em Mateus 11:25. Então, o Senhor nos fala de muitos e variados modos durante o nosso trabalho, através dos outros e a todo momento. No entanto, para aprofundarmos, é necessário o silêncio da oração prolongada. Assim iremos perceber melhor aquela linguagem para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, para acalmar as ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à luz de Deus. Assim a nossa vida vai se transformando, iluminada pelo Espírito. Pode aparecer, porém, que na própria oração evitemos de nos deixar confrontar com a liberdade do Espírito que age como quer. O discernimento orante exige que tenhamos predisposição para escutar. Escutar o Senhor, os outros e a própria realidade, que não cessa de nos interpelar de novas maneiras. Então, somente quem está disposto a escutar é que tem a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista parcial e insuficiente, aos seus hábitos, aos seus esquemas. Desta forma, está realmente disponível para acolher uma chamada que quebra suas seguranças, mas leva-o a uma vida melhor. Porque não é suficiente que tudo corra bem, que tudo esteja tranquilo. Pode acontecer que Deus nos esteja a oferecer algo mais e na cômoda distração não o reconheçamos. Então, tal atitude de escuta implica naturalmente obediência ao Evangelho como último critério, mas também ao magistério da igreja que o guarda, procurando encontrar no tesouro da igreja aquilo que pode ser mais fecundo para o hoje da salvação. Não se trata de aplicar receitas ou repetir o passado, uma vez que as mesmas soluções não são válidas em todas as circunstâncias, e o que foi útil num contexto pode não ser no outro. Hoje nós temos uma nova encíclica do Papa que fala que todos somos irmãos e que questiona profundamente a realidade que vivemos no mundo e o agir cristão. Então, é o magistério da igreja orientando. E o discernimento dos espíritos liberta-nos da rigidez. Somente o Espírito sabe penetrar no íntimo da nossa realidade e ter em conta todas as suas sutilezas, pequenos detalhes que muitas vezes estão escondidos para que a novidade do Evangelho, que é vivo, surja com outra luz. Então, voltando à imagem da árvore como discernimento, lemos no Salmo 1, de 1 a 3. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. O salmista diz que aquele que não ouve os maus conselhos, os conselhos dos ímpios, aquele que não frequenta os maus ambientes, mas busca servir ao Senhor e medita sua palavra dia e noite, é uma árvore fértil, que produzirá fruto, que não murchará jamais. Será alguém que sempre prosperará.
E Paulo nos exorta em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Precisamos frutificar para glorificar a Deus através da nossa existência. Jesus diz em João 15, 8, nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Dar bons frutos, eis a razão da nossa existência. E eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.